Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu vim aqui compartilhar uma palavra que foi ministrada hoje pela manhã na Igreja Batista de Dublin. E o título da mensagem é 6 coisas que você deveria evitar para evitar a ansiedade. Então, 6 coisas que nós deveríamos fazer para evitar a ansiedade. Esse. E vamos ler então em Filipenses 4, do versículo 4 ao 9. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Tem tradução que fala: a paz que excede todo entendimento. Até em inglês está exatamente isso, excede todo entendimento humano, né? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é decente, verdadeiro, digno, correto, puro e agradável. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto como as minhas palavras, como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, assim, essa palavra é de Paulo dando conselho aos irmãos, né? Então, vamos para os 6 pontos direto aí na palavra, tá? O primeiro ponto é rejoice in the Lord, que significa se alegrar no Senhor. E aí, a chave desse versículo, dessa parte, é que nós devemos nos alegrar no Senhor. Porque nem sempre a gente tenha motivos, razões, circunstância para se alegrar. Mas quando a gente pensa no Senhor, a gente tem 1000 razões para se alegrar, porque Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Então nós temos chance de falar com Deus, a gente tem chance de morar com Ele por conta disso. Também o ar que nós respiramos, a nossa saúde, os nossos familiares. Então, assim, tem vários motivos para a gente se alegrar no Senhor. O segundo, be gentle, que significa ser gentil. E aí, aqui na palavra, eles falam, a Bíblia fala, sejam amáveis com todos. E isso é muito real, porque hoje em dia a gente consegue ser amável, ou não, ou deixar de ser. No nosso dia a dia, com várias pessoas, a gente consegue praticar isso. O terceiro ponto, e falando ainda do segundo ponto, o mundo precisa muito de pessoas mais gentis e amáveis, né? Terceiro, pray about everything, que significa orar sobre todas as coisas. Então, é falar com Deus sobre tudo, sobre as nossas ansiedades, sobre o que a gente está pensando, sobre os nossos planos, é conversar com Deus e entregar nas mãos dele. O quarto ponto é give thanks, que significa agradecer. E aí, esse orar e agradecer, eles andam muito juntos. Que uma pessoa, ele, na verdade, o pregador, ele usou essa metáfora de que oração e agradecimento, e esse sentimento de gratidão, eles são como as asas de um pássaro. E um pássaro não voa somente com uma asa, então precisa das 2 asas, da oração e da gratidão. Então, em todo tempo, a gente precisa orar e agradecer a Deus. A quinta coisa que nós deveríamos fazer para evitar a ansiedade é change your thinking, que significa mudar o nosso pensamento. E isso eu até vi em alguns vídeos em relação à ansiedade, porque a ansiedade é um sentimento comum, totalmente comum nos seres humanos, só tem algumas doenças, né? Quando a ansiedade é crônica, aí precisa de um tratamento mais específico. Mas um dos itens que uma médica falou, que eu estava assistindo em relação a isso durante a semana, era que era para mudar de hábito, de pensamento e também de hábito, ela falou. E a Bíblia, né, já fala isso. Antes dos médicos falarem, a Bíblia já fala isso. É muito interessante, porque assim,
Deus deu a palavra exatamente que eu tinha comentado, tentado digerir durante a semana, e Deus assim me deu a resposta hoje. E aqui no versículo 8 diz: enche a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Então, assim, precisamos mudar o nosso pensamento para evitar a ansiedade, sim. E o sexto ponto vem muito em conjunto, né? Na sequência do quinto. Change your doing, que significa mudar o que nós estamos fazendo. E aí, porque a gente precisa tanto mudar de pensamento e também mudar de hábitos para vermos a mudança. E, para finalizarmos, foi dado um exemplo de Pedro quando ele estava na prisão. Então, Pedro estava esperando para ser executado na prisão. Então, na manhã seguinte, era certeza, era absolutamente certo de que ele morreria. E Pedro estava acorrentado, ele estava com 16 soldados vigiando ele. Então, assim, esperança alguma dele sair dessa situação. Zero esperança. Porque ele não conseguiria escapar da prisão. Muita gente olhando ele. E aí a gente se pergunta, o que Pedro estava fazendo nesse momento?